Nos últimos tempos, mais precisamente entre os dois últimos campos, foi identificado o grande calcanhar de Aquiles, o principal problema de Khamzat Chimaev. Não sei se foi só identificado nesse meio tempo, mas foi aqui que ele resolveu agir, corrigir. E o problema era até bem óbvio, porque o bicho é absolutamente compulsivo por treino, sem qualquer outro hobby ou distração na vida. Como nos tempos de Suécia, durante muitos anos ele morava dentro da academia e fazia todos os treinos da grade curricular, isso acabou virando um hábito. Ficou tecnicamente muito bom, claro, polido, mas ao mesmo tempo veio uma cobrança na parte física. Não dizem por aí que repouso faz parte do treino? Pois é, isso é uma verdade absoluta. É no repouso que o corpo repara os tecidos, produz hormônios, equilibra o metabolismo. O repouso, então, é vital para qualquer desempenho físico ou mental. Khamzat, sempre muito intenso, também não é do treininho leve, do soltinho, do regenerativo. Então estava sempre em overtraining, treinando no máximo da capacidade 3 vezes por dia, 7 dias por semana. Quando você adiciona em cima de tudo isso ansiedade, estresse, pressão pública por resultado e um corte de peso, onde o corpo fica desnutrido e desidratado, pronto. A imunidade vai pro saco. É como se abrissem uma porta para tudo quanto é tipo de doença atacar o sistema do malandro. Tá aí tantas lutas canceladas e até a ideia de aposentadoria precoce para um jovem atleta de elite na flor da idade. Imagina aí a frustração de trabalhar tanto, mais do que todo mundo, e não poder mostrar na hora que realmente importa. O pior de tudo é que o vício, a obsessão pelo trabalho, é o mais difícil de parar, porque é socialmente celebrado e estimulado. No nosso meio, isso é muito bem-vindo, é a solução para a maioria dos problemas. Nenhum treinador vai reclamar que o atleta treina demais, muito menos o fã, que vai admirar a força de vontade do malandro. Mas não tem jeito, se água em excesso pode te matar, treino também. É aquela velha frase da vovó, a diferença entre o remédio e o veneno é só a dose. Pois bem, a grande mudança é que seu novo treinador de wrestling, Salim Nurtsakhanov, lendário desde os tempos de União Soviética, impôs o repouso como parte do trabalho. E agora, segundo Arman Tsarukyan, que está lá treinando junto, o Khamzat é monitorado 24 horas por dia. Faz exames periódicos e em qualquer indício de overtraining é obrigado a parar. Seu último camp para Robert Whittaker já foi feito dessa forma, inclusive. A gente só não viu qualquer reflexo disso dentro do octógono porque a luta acabou no meio do primeiro round. Khamzat vai deixar de ser ansioso, tirar o pé do pedal, virar do dia pra noite um lutador estratégico conservador de energia? Não vai. Mas se com a saúde fortalecida a gasolina durar um roundzinho a mais que seja, como a concorrência vai aturar? Se ele tiver, digamos, 15 minutos de força de maluco, 97% dos adversários já vão morrer naquela blitz inicial. E os outros 3% vão ter que fazer a força da vida para sobreviver nesse início e ainda ter mais força do que o lobo para resolver nos últimos 10 minutos quando ele desacelerar. Porque por pontos, se for inutilizado por 15 minutos, a situação tá perdida. Khamzat, então, tá tão animado com essa solução, com as perspectivas para o futuro, que parece ter recobrado o brilho. Hoje, em entrevista à ESPN americana, ouvimos pela primeira vez em muito tempo toda aquela confiança, aquela autoestima do início da caminhada. Parece então que o lobo megalomaníaco voltou. Para começar, de cara, ele descartou completamente aquele papo de aposentadoria. Até brincou que não consegue parar só com a bolsa que vai fazer no dia 16 de agosto. Precisa de mais grana. Mas depois emendou, abre aspas. Estou trabalhando com um novo treinador. Falei de voltar para minha categoria de origem, até 77 quilos. Ele me disse que com poucos meses conseguimos bater o peso. O australiano lá seria uma luta boa para mim. Desceria, pegaria o cinturão e depois subo para pegar o vencedor de Ankalaev versus Pereira. Ou seja, voltou a tal ambição pelo triplo campeonato que parecia morta e enterrada. Assim como a hipótese de voltar para a categoria até 77 quilos que estava descartada. O meu ponto é, se Khamzat está falando tudo isso, é porque está se sentindo bem, saudável. Aí tem duas coisas. Em primeiro lugar, claro, tem que passar pelo Dricos du Plessis. Cidadão estranho, com estilo único, completo, com a confiança lá na lua e que aguenta o tranco por 25 minutos. Do contrário, não teria batido em sequência os figurões Sean Strickland, Robert Whittaker e Israel Adesanya. Também é o adversário mais pesado que Khamzat terá enfrentado na carreira. Parte de 105 quilos no campo. Agora, se confirmar o favoritismo, que lá na stake.bet.br é de 2,63 para 1 pro desafiante, aí, meu amigo, o cara vai ficar gigantesco. Provavelmente vai até dividir com o Ilia Topuria o posto de maior estrela ativa do evento. Se fizer isso de forma impressionante, então, em segundos, sem ser golpeado, invicto, imbatível, é capaz de conseguir até um poder de barganha McGregoresco. Isso é, que o permita imediatamente saltar de categorias,
postular um outro cinturão, alinhar uma super luta mais rentável para a empresa, ao invés de necessariamente enfrentar o vencedor de Caio Borralho versus Nassourdine Imavov. Aí, claro, além da performance dele, vai depender muito da situação das outras categorias. Para pensar, se Poatan se vingar do Ankalaev, Poatan versus Khamzat Chimaev vira instantaneamente a maior ou a segunda maior luta que o UFC pode casar. Maior que Poatan versus Tom Aspinall, pescoço a pescoço com o Ilia Topuria versus Islam Makhachev. Se Jack Della Maddalena bater Islam Makhachev em novembro e Khamzat descer como o vingador russo, o vingador do Cáucaso, também seria interessantíssimo. Agora, Ankalaev versus Khamzat já perde um pouco o apelo e o tempero. Khamzat versus Makhachev seria interessantíssimo também, mas não acho que aconteceria. Seria desinteressante até para o próprio UFC. Voltando, Du Plessis tem total potencial de estragar isso. É no papel a luta mais difícil da vida do Khamzat. Hoje, no programa do Ariel Helwani, ele também se mostrou super confiante, disse que vai quebrar o lobo emocionalmente, vai fazê-lo desistir. De repente, já até começa na coletiva de imprensa, trazendo toda aquela situação do Khamzat com o ditador lá da Chechênia. Vocês sabem que ele é conhecido por ir na ferida e cutucar. Já fez Sean Strickland e a Adesanya chorarem nas coletivas de imprensa. De uma forma ou de outra, eu tô certo que o UFC 319 vai produzir uma estrela pro evento. Ou o cara que finalmente conseguiu parar o lobo, resolveu o quebra-cabeça, esse cara chegaria à terceira defesa de título e ele mesmo poderia desafiar o campeão da categoria de cima, ou o maior meteoro que já vimos nesse esporte, o maior trem de hype já criado, finalmente vai cumprir o que se esperava dele desde julho de 2020. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus 2 centavos. O que vocês acham desse plano megalomaníaco do Lobo de voltar para 77 quilos, né? Resolver os problemas inacabados por lá, depois voltar para o peso médio, ir para 93 quilos, esse intercâmbio louco agora que a saúde melhorou. Dá ou o cara tá completamente biruta? Comenta livremente aqui embaixo no vídeo, deixa o like, clica no botão hypar, por favor, é uma forma de você retribuir nosso trabalho diário aqui. Não esquece, ajuda bastante. E clica no link aqui do lado para conferir a resenha de ontem. Será Caio Borralho o novo Tony Ferguson? Ele vai cometer o mesmo pecado do bicho papão que cometeu lá contra Justin Gaethje? Quer entender toda essa história? Clica no link aqui do lado e confere. Aqui embaixo está o link para uma entrevista exclusiva do nosso repórter João Marcos com Walter Walker, que odiou virar ranqueado do UFC e também analisou seus possíveis adversários para o Fight Night Rio. Bochecha, Derek Lewis, Chicão, tá tudo dito aqui. Bem interessante. A entrevista do Johnny Walker é sempre muito divertida, entretém demais. Beleza? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.